boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar a nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco durante toda essa noite, abençoando, iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles que estiverem em seus lares, que recebam as bênçãos de Deus e de Jesus. Iniciando a nossa palestra de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, estamos às vésperas do Natal, uma data muito significativa para todos os cristãos e nós espíritas, ao contrário de que algumas pessoas pensam, somos cristãos também, afinal de contas Jesus é o mesmo para todos nós, é o nosso real, nosso guia e modelo. E nessa data do Natal, às vezes as pessoas se esquecem do aniversariante, do principal motivo da celebração do Natal. E essa imagem de Jesus na manjedoura, né, ela tem um significado muito importante para a nossa reflexão. Quando Jesus veio até nós, ou que pelo menos é o que conta a história, Jesus nasceu num estábulo, rodeado de animais. E qual é a forma que muitas pessoas celebram o Natal? Rodeado de animais, mas dessa forma singela, dessa forma espiritual, como Jesus veio até nós. Então, trazer uma reflexão para esse Natal, quem sabe a gente possa repensar alguns hábitos, quem sabe para outros natais, né, se for o caso. A palestra fica gravada, então quem for assistir num outro momento, durante o ano, enfim, de repente pensar um pouquinho a respeito dessa data tão significativa que é o Natal. Porque a verdadeira razão do Natal, o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Kardec, com muita propriedade, nos trouxe no Livro dos Espíritos, com a ajuda, né, da espiritualidade superior, que Jesus é o nosso guia e modelo. É o modelo mais perfeito que o homem, que o ser humano, poderia ter aqui na Terra. Porque ele veio para nos trazer todos os seus ensinamentos. Alguns acreditam que veio nos salvar, veio cobrir a multidão de pecados, enfim, cada um tem a interpretação e a maneira de entender Jesus que for mais adequada. Mas o mais importante é que quando celebramos o Natal, quando celebramos o dia 25 de dezembro, nós não podemos nos esquecer de Jesus. Não deveríamos nos esquecer o ano inteiro, mas principalmente nessa data, que é uma data muito importante, muito significativa para todos nós, que é o aniversário do nosso irmão maior. É assim que deveríamos encarar Jesus. Ele é o nosso irmão maior. Todos nós somos filhos de Deus. E Jesus, como o Filho de Deus, como diz as Escrituras Sagradas, consequentemente ele é o nosso irmão. E como o irmão mais velho, bem mais velho, tem o dever de nos guiar, tem o dever de cuidar de cada um de nós. E todos os ensinamentos que Jesus veio nos trazer é para que a gente reflita e, dentro do possível, coloquemos em prática. Por isso que nessa época do ano, no Natal, tem muita gente que gosta de ser o Papai Noel da vez, as pessoas se tornam mais caridosas, o que é muito importante. Nós deveríamos manter esse sentimento durante todo o ano. Que esse sentimento nasça no Natal, se for o caso, mas que a gente consiga, dentro do possível, manter tudo aquilo que o Natal vem nos trazer, toda a grandiosidade, aquela magia do Natal, aquele espírito do Natal, que a gente permaneça com ele o ano todo. Que Jesus permaneça conosco o ano todo, mas principalmente nesse dia, que é tão significativo para nós. Então, vamos nos lembrar, no dia 25,
onde quer que a gente esteja, de repente está na casa de algum familiar, de algum amigo que não é tão religioso assim, nós não vamos nos esquecer de Jesus. Se for possível fazer uma prece ao redor da mesa, se for possível fazer um evangelho no lar, melhor ainda. Se não der, recolha-se num cantinho. Dá licença, vou ali no banheiro, já volto. E faça a sua celebração. Faça a sua conexão com Jesus onde quer que esteja. A gente pode e deve fazer isso. Só que muitas vezes a gente acaba se envolvendo tanto nas festividades que a gente se esquece do verdadeiro sentido da celebração do Natal, que é o aniversário de Jesus. Então, nesse Natal, que a gente convide Jesus para entrar na nossa casa e entrar na casa de onde quer que a gente vá. Se for celebrarmos o Natal na casa de alguém, ao adentrarmos a casa desse alguém, de um amigo, de um parente, que a gente pense que a paz de Jesus esteja nessa casa. Inclusive é uma recomendação bíblica. Para onde quer que a gente vá, que a gente deseje que Jesus esteja ali presente. Não só na nossa casa, no nosso lar físico, mas onde quer que a gente vá. Então, para refletirmos, tá? Ninguém aqui é dono da verdade, não vamos impor nada a ninguém. Mas vamos refletir sobre o sentido do Natal. Quando a gente pensa em Natal, a gente pensa lá no Papai Noel, pensamos nos presentes, pensamos na mesa farta, tudo isso faz parte, tá? Nós vivemos num mundo material, nós vivemos na matéria e tudo isso está inserido aqui. É difícil a gente se desligar completamente disso tudo. Aliás, nem sei se é o caso da gente se desligar disso tudo. Celebramos da forma que for mais adequada para a gente. Então isso tudo faz parte. É um acessório do Natal, mas não é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal não é o Papai Noel. É uma figura que foi criada comercialmente para que as pessoas pudessem trocar presentes, celebrar em família, em amigos, enfim, tudo isso faz parte. E a comilança do Natal, aí é que o bicho pega, literalmente. Como é que a gente deveria pensar na celebração da comilança do Natal? Chico Xavier, no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia do Humberto de Campos, que depois virou Irmão X, por conta lá do processo do Chico Xavier, nos traz uma reflexão em torno dos abusos da mesa nas comemorações natalinas. Asseverava a conveniência de ater-se o homem aos sacrifícios dos animais, apenas quanto ao estritamente necessário. Não será isso motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia de Natal? Por que Humberto de Campos nos trouxe essa reflexão? Faz aquela primeira imagem que a gente viu, Jesus no estábulo, na manjedoura, rodeado de animais. E aí no dia do seu nascimento, no dia talvez mais importante para os cristãos, nós celebramos o Natal rodeado de animais, mas nas nossas mesas para servir de alimento para a gente. Será que é isso que Jesus gostaria de ver na nossa mesa de Natal? Fica a reflexão. Mas eu vou na casa de um amigo, eu vou na casa de um parente e está lá o peru de Natal, o Chester e não sei o que, o porco com a maçã na boca. Acho aquela cena medonha, mas enfim. É isso que a gente gostaria de ver no dia do Natal, celebrando o nascimento de Jesus? Então Humberto de Campos nos recomenda, nos sugere, para que pelo menos no dia de Natal a gente reflita sobre de que forma nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Não consigo deixar de comer carne porque é costume da família, é tradição. Tem algumas tradições que já caíram por terra faz tempo. É a sugestão que no dia de Natal a gente se abstém. E aí, para também complementar essa reflexão, Emmanuel, no livro O Consolador, um dos primeiros livros que o Chico Xavier psicografou, na questão 129, perguntou-se a Emmanuel: é um erro nos alimentarmos da carne dos irracionais, ou seja, dos animais? Resposta:
A ingestão de vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Determinadas vitaminas podem ser encontradas nos produtos de origem vegetal sem a necessidade dos matadouros e frigoríficos. Hoje, em pleno século XXI, se quisermos, nós temos condições hoje de nos abster de tudo isso. Ah, mas é tradição, tudo bem, mas nós temos condições. Antigamente, não se tinha tanta informação, se bem que esse livro aqui é da década de 40. Então não dá para a gente dizer que é agora que alguém está trazendo isso. Emmanuel já nos trouxe isso na década de 40. No Pinga Fogo, no programa Pinga Fogo da década de 70, que o Chico Xavier participou na TV Tupi, o Chico também falou sobre isso. E, aliás, ele deixou até a recomendação, que a gente não deve, da noite para o dia, deixar de comer carne, porque isso pode ser prejudicial para a gente. Mas precisamos pensar a respeito. E hoje, em pleno século XXI, é muito triste quando eu vejo alguns companheiros espíritas simplesmente fecharem os olhos e acharem que é um tema polêmico, que não se deve falar numa casa espírita, que não se deve falar agora nessa época de Natal, porque isso vai chocar as pessoas. O Espiritismo veio nos trazer esclarecimento, veio nos trazer conhecimento, para que a gente reflita e, dentro do possível, coloque em prática. Eu consigo hoje parar de comer carne? Não. Tudo bem, mas pensemos a respeito. O grande problema é que as pessoas não querem parar para pensar, parar para refletir e, possivelmente, parar para fazer uma mudança. A gente precisa refletir sobre tudo que está ao nosso redor. O Espiritismo não é a doutrina da fé raciocinada, não da fé cega. A gente não tem que, porque eu estou falando aqui, então o Wilson está falando, eu vou ter que fazer. Não, pensem a respeito. Não é uma sugestão, não é uma recomendação. Se é uma recomendação, a gente precisa pensar sobre isso. E, dentro do possível, colocar em prática. Não é impossível nesse Natal eu mudar o meu hábito? Tudo bem, mas pense para um próximo Natal, para um próximo ano. A gente precisa começar a se mexer. Senão, o mundo de regeneração que a gente tanto ouve no meio espírita não vai acontecer nunca. Porque se a gente ficar sentado esperando que um milagre aconteça, isso não vai acontecer. Vai depender das atitudes individuais e coletivas de cada um de nós. E para que o mundo de regeneração aconteça, passa-se também por isso. Por uma mudança de postura, de hábitos, de pensamentos. Incluir os animais no nosso rol de amorosidade. Principalmente no Natal, como a gente viu no slide anterior. Então, assim como nós humanos, eles também sentem medo. Hoje a ciência já prova, que os animais são seres sencientes, ou seja, sentem dor, sentem medo, têm sentimentos. E o Espiritismo ele tem 3 pilares: filosofia, religião e ciência. Por isso que eu digo que eu acho extremamente lamentável que o movimento espírita, as casas espíritas, as pessoas que se dizem espíritas, simplesmente fecham os olhos para isso. Que não é uma pessoa, não é uma opinião de uma pessoa, é a ciência que já vem comprovando. E se o Espiritismo é ciência, e Kardec nos recomendou, vamos acompanhar o progresso da ciência, vamos acompanhar o que diz a ciência, por que a gente insiste em fechar os olhos? Não, é polêmico, não vou falar sobre isso. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Está lá no Evangelho de Mateus, na passagem de Jesus. É isso que ele espera de nós, de cada um de nós. Naquele livro que a gente viu lá, Antologia Mediúnica do Natal, um outro trecho aqui, que também é muito interessante. Está lá descrevendo a vinda de Jesus, o momento em que Jesus veio até nós. Então José e Maria, os pais de Jesus, acompanhados por benemérita legião de espíritos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, ou para quem conhece o anjo Gabriel, que recorreu à prece, rogando o amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram e deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, a casa rústica dos carneiros e dos bois, não fossem os anfitriões da estrebaria,
talvez a Boa Nova tivesse seu aparecimento retardado. Não será isso o motivo para que os animais sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia de Natal? Se Jesus não tivesse nascido onde nasceu, talvez todo o seu legado, toda a sua missão, não que ela não fosse acontecer, mas talvez fosse adiada. Porque ali existia um local propício para isso. Tem um filme muito bacana, quem tiver de boa aí no Natal, Estrela de Belém. É uma animação muito singela, dá para assistir com criança, aliás, até recomendado que se assista com as crianças, que é a história de Jesus, mas de uma forma bem animada, uma animação muito, muito, muito legal. E tem o burrinho da história, o burrinho é o personagem principal da história, que vai ajudando, né, José e Maria ir até a Terra Prometida, para que fosse, né, que Jesus viesse ao mundo. Então é uma mensagem muito singela e muito significativa da importância dos animais na vinda de Jesus. Então, se eles têm esse papel importante no momento da vinda de Jesus, por que nós hoje, com todo o conhecimento que nós temos, com todos os recursos que nós temos de mudança de hábitos, de atitudes, por que a gente ainda insiste em, mas é tradição, Natal sem peru não é Natal, Natal sem a leitoa não é Natal? No século XIX, as casas tinham escravos. Não posso viver sem o meu escravo. Felizmente as coisas foram mudando e, né, tudo bem, ainda existe muito preconceito por aí, muita coisa precisa acontecer, sim, mas a gente já não vê hoje as casas com escravos as pessoas com escravos dentro de suas casas. Ainda bem. Quem sabe daqui a 100 anos a gente olhe para tudo isso que a gente está vendo hoje, que ainda existe. Puxa, lá no século XXI as pessoas ainda tinham o hábito de, né, comer carne, de não respeitar os animais. Muita coisa já aconteceu, muita coisa vem acontecendo, sim, mas muita coisa ainda precisa acontecer. E para que as coisas aconteçam, a humanidade precisa ser despertada. Nós aqui do Jeff, enquanto casa espírita, que tem um propósito, não vou dizer melhor, diferente de outras casas, que é o auxílio, a assistência espiritual aos animais, aqui na nossa casa os animais são bem-vindos. Eu já vi muitas pessoas relatando, puxa, frequentava uma casa, fui tentar levar um animalzinho, falaram que ali não era lugar de animal. Deixando a caridade de lado, a caridade que é um dos pilares do Espiritismo, a base da doutrina de Jesus. Tudo bem, vai incomodar as pessoas, mas falar que não pode, você não é bem-vindo aqui com o seu animal. Aqui é a nossa casa, sempre os animais e os seus tutores, porque o animal não vem sozinho, sempre serão bem-vindos. E por isso que a nossa missão, a nossa tarefa, é falar sobre isso. Plantar uma sementinha. O que as pessoas vão fazer com essa sementinha? Se elas vão regar, se elas vão cultivar, se elas vão deixar florescer, aí é de cada um. Mas a nossa tarefa é trazer esse despertar. Senão, o que a gente está fazendo aqui? Nossa missão é essa, o do Jeff Sorocaba e de outras casas que felizmente têm esse propósito também. Então, todos os animais, precisam ser respeitados. Não apenas o cachorrinho e o gatinho, que nós chamamos de filhos, colocamos em nossas camas, né? Compramos inúmeros mimos, mas os outros também. Outro dia, uma pessoa do meu trabalho, apareceu lá um porquinho, nossa, olha, isso aí dá um leitão generoso. No momento de cada um, a gente respeita, mas que embrulha o estômago, pelo menos para mim, particularmente, que me embrulha o estômago ouvir esse tipo de coisa. A pessoa vê um animal e pensar já no prato que ele deriva, eu acho degradante, sinceramente. Respeito, né, o momento de cada um, mas acho degradante ouvir esse tipo de coisa. Na Bíblia, no Velho Testamento, nós temos lá uma passagem que muita gente às vezes interpreta da forma que acha mais conveniente, até para justificar, por exemplo, o consumo de carne e todo tipo de subjugação aos animais. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre o gado, sobre o réptil e tudo aquilo que se move sobre a terra. Bom, está lá na Bíblia, então vou fazer com os animais, vou dominá-los, vou subjugá-los, vou fazer com eles aquilo que eu bem entender. Será que é esse o significado dessa passagem? Bom, destaquei ali o verbo dominar, porque no velho e bom dicionário, que hoje em dia pouca gente usa, mas temos outras ferramentas de pesquisa, né, à nossa disposição, o verbo dominar tem sim o significado de ter autoridade ou poder sobre alguém, mas ele também deriva do latim dominus, que significa Deus ou Senhor. Então será que o verbo dominar ali daquela passagem bíblica não seria mais apropriado interpretarmos como devemos ser para os animais, como Deus, um pai protetor, alguém que cuida deles com amor e carinho? Talvez seja algo mais apropriado. Até porque a Bíblia, o livro sagrado, não iria trazer para a gente instruções contrárias àquilo que a gente entende como o bem ao próximo. No livro dos Espíritos, questão 540, tudo se serve e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele também começou pelo átomo. Um espírito evoluidíssimo, um arcanjo, começou simples e ignorante. Essa espiral que está aqui nessa imagem simboliza a nossa evolução. Desde um átomo primitivo, o ser mais primitivo do universo, foi evoluindo, até chegar um dia a um ser evoluído. Hoje nós estamos na fase de humanidade. Então, partindo desta premissa do Livro dos Espíritos, obra básica da codificação de Kardec, se hoje nós estamos na fase de humanidade, significa que nós já tivemos um passado espiritual em outras etapas evolutivas, para um dia chegarmos à angelitude. Então hoje, quem está na fase de animalidade, um dia chegará à nossa fase humana, sim. Assim como chegaremos à fase de angelitude. Então nós estamos todos interligados. Por isso o respeito deve ser mútuo, por todos os seres da criação. Não apenas por aqueles que nos interessam. Eu gosto desse porque esse gosta de mim. Aquele lá não gosto muito, então eu vou odiar para todo sempre. Não é assim que deveríamos ver. Não é isso que Jesus veio nos trazer. Ainda mais agora, nessa época do Natal, em que Jesus está mais em evidência, vamos aproveitar esses ensinamentos e entender que o que Jesus veio nos trazer é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazei aos outros o que gostaria que fizessem para mim. E esse outro, ele não está especificando outro ser humano. É outro ser. Então vejam que tem muita coisa envolvida com o simples, entre aspas, simplesmente parar de comer carne. Não é só parar de comer carne. Tem uma série de coisas que a gente precisa refletir e interiorizar para aí sim, com propriedade, com muita firmeza de propósito. Não, realmente, eu vou parar de comer carne por tudo isso que eu estou estudando. Porque faz sentido. Agora, se não faz sentido para as pessoas, aí tudo bem, siga a vida como achar melhor. Mas o Espiritismo vem nos trazer esse ensinamento para refletirmos e colocarmos em prática. Não é só para ficar ouvindo, não é só para ficar lendo. É legal, bonitinho, falar sobre os animais, tá, mas vamos entender o porquê de tudo isso. Tudo tem um porquê. O Espiritismo é a doutrina da lógica, da razão, da fé raciocinada. Não é alguém que chega num púlpito e fala alguma coisa e é uma verdade absoluta. Vamos parar e pensar. Faz sentido? Não faz sentido? Tem lógica? Kardec, antes de escrever os livros da codificação, ele reuniu uma série de materiais e fez uma análise crítica. Isso tem sentido, isso não tem sentido, e isso eu vou tomar como uma verdade porque está vindo de fontes diferentes. Essa foi a lógica de Kardec. Essa é a lógica e, na minha opinião, a grandeza do Espiritismo. De raciocinarmos e pensarmos. Temos senso crítico, e esse senso crítico a gente tem que ter em todas as situações da vida. Não é porque a gente ouviu de alguém determinada coisa, isso é uma verdade. E hoje em dia a gente vê um monte de
de falsas notícias sendo espalhadas e tomadas como verdade. Ah, mas o fulano que mandou para mim é uma pessoa confiável. Tá, mas esse fulano confiou no outro fulano. Ele tem que ter esse senso crítico em todas as situações, para a gente não se deixar enganar. E, infelizmente, muitas pessoas estão caindo em armadilhas montadas aí, por pessoas que têm interesses dos mais escusos possíveis em todas as esferas da sociedade. Então, nesse Natal, nessa época de Ano Novo, nós também temos que tomar muito cuidado e ter muita atenção com o abandono de animais, que, infelizmente, as pessoas vão celebrar as festas, às vezes em outras cidades, em casas de parentes, e larga o animal jogado. Ah, eu vou viajar, o animal não tem vez na minha vida. Larga na rua, joga na rua. Na estrada. Então, é nosso papel, enquanto cidadãos, fazer as denúncias. O que hoje nós temos mecanismos para fazer denúncias. Felizmente, ainda existe abandono? Sim, mas hoje, felizmente, tem sempre uma pessoa com o celular tirando uma foto, filmando. Vamos fazer as denúncias cabíveis. Ah, ninguém vai atrás. Sempre vai ter alguém atrás. Posta lá numa rede social, manda em grupos de familiares, sempre vai ter alguém que vai se sensibilizar e vai fazer alguma coisa. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Não é simplesmente ver e achar que, deixa que alguém resolva. Não, vamos fazer a nossa parte também. Porque é uma crueldade abandonar um ser da criação simplesmente porque não cabe no nosso carro. Eu vou mudar de casa, não cabe na minha casa nova. Quando você foi comprar uma casa nova, você pensou dos seus filhos? Pensou. E por que não pensou no animal? E tem muita gente que infelizmente faz isso. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que já cometeu esse ato cruel. Outra coisa que infelizmente ainda existe, os fogos de artifício. Mas hoje tem leis que fiscalizam soltar fogos. Alguém já viu algum fiscal na rua no dia 25 de dezembro ou no dia 1º de janeiro? Num dia normal a gente já não vê. O que deveria, na minha opinião, é proibir a venda. Não adianta criar leis, vamos proibir a soltura de fogos. Tá, mas ainda se vende fogos com barulhos. No 1º de ano tem a Romaria de Aparecidinha, que meu pai vai todo ano. E de uns anos para cá, o arcebispo de Sorocaba, pelo menos vem pedindo para que as pessoas não soltem fogos no caminho da procissão. Diminuiu bem. Sempre tem um ou outro que ainda é mais desavisado, para não dizer outra coisa, que ainda solta. Mas já diminuiu bem, já é alguma coisa. Então, vamos fazer a nossa parte. Tem um vizinho lá desavisado, também, para não dizer outra coisa, soltando fogos, denuncia. Mas vou ficar ruim com o meu vizinho. Denuncia. Porque prejudica animais, prejudica idosos, pessoas com síndromes, com doenças. Tem animais que fogem de medo dos fogos. Então vamos fazer a nossa parte, todos nós podemos fazer isso. Então, olha aí o recadinho do cachorrinho. Por favor, não compre fogos, me dá medo. Compre ração, compre um saco de ração e doa para uma ONG, para alguém que esteja precisando. Ou compre uma cesta básica e doa para alguém. Comprar fogos, hoje, em pleno século XXI, sabendo de todos os malefícios que um barulho desse causa nos animais, em idosos, enfim. Então, para finalizarmos, que nesse Natal, o coração de ninguém precisa parar para que o meu continue batendo. É a nossa reflexão. Precisamos? Tem gente que precisa, tem gente que gosta, tem gente que quer, tem gente que ainda sente necessidade. Mas a gente precisa. Vamos pensar nisso. Principalmente no Natal. Precisamos. Precisamos no dia de Natal, além das comidas, encher a cara. Está lá na mesa, rodeado, fazendo a oração, o cara não consegue nem parar em pé, porque já entortou o caneco. No dia de Natal, no nascimento de Jesus, quer beber? Bebe o resto do ano, mas respeita pelo menos o dia de Jesus. Ninguém vai morrer, quem bebe, ninguém vai morrer se deixar de beber, se deixar de comer carne, no dia do nascimento de Jesus. Uma data sagrada. O nascimento de Jesus é um dia sagrado.
Temos que encarar dessa forma. Não é um Zé Ninguém que nasceu, é Jesus, é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo. Vamos pensar sobre isso. E mais do que pensar, e se possível agir, propagar isso. Não é forçar ninguém a nada, mas sugerir de forma leve ali, numa reunião em família. Por que não? Vamos passar como chato da família? Às vezes a gente pode até passar como chato. Mas não é melhor ter a nossa consciência tranquila? E não perante as pessoas, mas perante a nós mesmos, perante a espiritualidade superior. A gente não precisa fazer as coisas para mostrar para os outros. Eu não preciso parar de comer carne no dia de Natal para mostrar para os outros. Que eu pare de comer carne, se for o caso, com conhecimento de causa. Porque eu respeito o dia de Natal, porque eu entendo que o Natal é uma data especial. É a data mais especial para todos nós. Que é o nascimento de Jesus. Então, vamos comemorar o nascimento de Jesus levando morte à nossa mesa. Eu não sou agro, olha o porquinho aí, ó. Eu não sou agro, eu não sou pop, eu sou um ser vivo querendo viver. Você consegue me ver quem realmente eu sou? Porquinho não é um bacon. Embora as pessoas vejam ali, a maçãzinha na boca, rodando ali. Aumentemos então o nosso ciclo de compaixão, não só os cães e gatos, mas a vaquinha, o porquinho, o frango, o peixe. Peixe também é animal, peixe não dá em árvore. Mas um bacalhauzinho, gostoso. Peixe não dá em árvore. A paz inclui, então, todos os seres, nós humanos e os animais também. E essa frase que me marcou muito, há 13 anos, quando fomos fazer um curso no Centro Espírita em São Paulo, sobre a espiritualidade dos animais, tinha um banner nesse Centro Espírita, com essa imagem de Jesus e essa frase do livro Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, também será sagrado. Mas por que o estábulo? Onde nasceu Jesus. A gente não quer que o nosso lar seja sagrado? O estábulo também é um local sagrado, porque foi onde veio Jesus. Mas que todos os estábulos sejam sagrados. E para que isso ocorra, depende de cada um de nós. Então, celebremos o nascimento de Jesus, sem crueldade, celebrando a vida e, como dizia Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. Há 13 anos, eu não me imaginava não comendo mais carne. Comia carne quase todos os dias, só não comia carne no dia que eu ia no centro espírita onde a gente frequentava. Até que, ao ver determinadas cenas, que para mim me chocaram e foi o despertar, parei. Foi difícil no começo? Lógico que foi. Mas o importante é ter a consciência tranquila. A minha está tranquila dentro do propósito que eu abracei. E tento, pelo menos, repassar aquilo que para mim faz sentido. Se fizer sentido para alguém que está aqui presente, quem estiver assistindo pela internet, ok. Não faz sentido para ninguém, tudo bem também, não tem problema. Amizade é a mesma, ninguém vai perder amizade com ninguém. Mas vamos pensar sobre isso. Então essa era a mensagem do dia de hoje. Que a gente retorne então para os nossos lares, após o passe, levando um pouquinho de todas essas bênçãos e toda essa luz que recebemos aqui na nossa casa hoje. Então, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por todo auxílio, por todo amparo que recebemos no dia de hoje. Que nas celebrações do Natal, lembremos do nosso Mestre Jesus, do nosso irmão maior, do nosso guia e modelo. Que os seus ensinamentos façam sentido em nossas vidas. Que toda a sua grandiosidade possa de alguma forma fazer parte da nossa vida. E dentro do possível, que a gente inclua também
os nossos irmãos animais no nosso círculo de compaixão. Que a gente olhe para um animalzinho e veja nele não um alimento, mas um filho de Deus, um irmão nosso. Que Francisco de Assis, protetor de todos os animais, esteja presente nos lares e nos corações de cada um de nós. Que assim seja.